Quem encontrou? Que maravilha. Daniel capítulo 6, versículo 27. Aleluia. Porque se eu for ler tudo aqui, aí toma um tempo, né? Capítulo 6, versículo 27. Oh, glória. Deus é lindo, irmão. Deus, Ele é maravilhoso. Oh, glória. Quem encontrou, diga glória a Deus. Aleluia. Vamos ler a passagem que diz assim. Eu vou ler na Bíblia, na versão, na tradução na linguagem de hoje. Amém? Que a minha rosazinha, ela fica, eu ponho aqui, ela fica se fechando. A minha ali. Vamos ler assim. Diz assim: Ele socorre e salva, quer dizer, Ele livra no céu e na terra. Ele faz milagres e maravilhas. Foi Ele quem salvou Daniel, livrando-o das garras dos leões. Oh Senhor, aqui está a tua palavra. Obrigada, meu Deus, pela tua palavra esta noite. Fica conosco, fala ao nosso coração, opera em nosso meio, acrescenta a nossa fé. Oh, aleluia. Senhor, fica conosco. Senhor amado, eu te peço, fala ao meu coração, fala ao coração da tua igreja. Eita, aleluia, Deus está aqui neste lugar. Senhor, fala comigo, fala com teu povo, para a glória do teu santo nome. Pode louvar, exaltar, engrandecer o nome do Senhor Jesus com as palmas e os glória a Deus que você trouxe para Ele, aleluia, para Ele, glória para Ele, todo louvor, toda glória, toda honra, o aplauso é somente para Ele, aleluia. Irmãos, meditando nessa passagem, eu pude observar como o agir do nosso Deus é tremendo, irmãos. O tema da campanha é agindo Deus, ninguém impedirá. Eu meditando, meu Deus, como foi lindo o teu agir ali na vida do teu servo, o profeta Daniel. Meu Deus, como é lindo, Senhor. E eu meditando ali na rede, chovendo, mas estava chovendo. E eu me meditando, Senhor, o teu agir é tão tremendo, Senhor. E muitas vezes a nossa fé é tão falha, tão fraca, né? Às vezes a gente vacila, às vezes a gente não confia plenamente no Senhor, porque nós olhamos para a situação tão grande, a nossa lente de visão, ela é uma lente certas vezes aumentada, que a gente enxerga um problema desse tamanho, bem grandão. Aí às vezes o Senhor, Ele olha para nós, pouca fé, como é pouca a tua fé, oh meu Deus, aí a gente vai só padecendo, enfrentando as situações da vida e atrasando o agir dele. Porque quando nós, queridos, quando a gente coloca a nossa confiança nele, quando nós colocamos a nossa confiança, mas não é de 70%, não é 80%, não é 90% nem 99%. A nossa confiança no Senhor tem que ser 100%. Às vezes a gente está assim, meio assim, mas nós devemos colocar nossa fé 100%. 100% no Senhor. Porque se nós formos olhar para o tamanho dos leões que surge na nossa vida, se a gente for olhar para os leões, a gente vai fraquejar, a gente vai
ficar paralisado com tamanho pavor. E a história de Daniel começa aqui nessa passagem da história de Daniel na cova dos leões, quando o rei Dario, ele resolveu dividir o país em 120 províncias e escolher 120 homens para governá-las, a fim de que tudo corresse bem, quer dizer, a organização. O rei Dario estava ali organizando, a fim de que corresse o quê? Tudo bem, e não houvesse prejuízo. O rei nomeou 3 ministros para controlarem os 120 governadores. Um desses ministros era Daniel, e ele logo mostrou que era mais competente do que os outros ministros. É errado, irmão, ser mais competente do que os outros? Não é errado. Não é errado. Sempre alguém se destaca melhor numa empresa, numa classe de aula, se destaca melhor em qualquer lugar. Mas isso não é problema para quem tem uma mente sadia, porque para quem é invejoso um problema é sério. Para quem tem inveja dentro do coração, o problema é sério. E quando viram que ele tinha a capacidade ideal, que o rei até pensou em colocá-lo como a mais alta autoridade do reino. Ele pensou em colocar Daniel também como presidente, olha. Viu? A mais alta autoridade. Aí, os outros ministros e governadores procuraram achar um motivo para acusar Daniel de ser um mau administrador. Olha que situação. Procuraram uma ocasião para acusar Daniel de ser um mau administrador, mas não encontraram. Ficaram pensando, a gente tem que arrumar um jeito. A gente tem que, isso não vai ficar assim. Nós temos que arrumar um jeito. Não, ele não pode. Como é que pode ser melhor do que nós? Quem ele pensa que ele é para ser melhor do que nós? Né? E esses homens começaram a se reunir ali nas secretas, para conversar, para tramar o que eles iam fazer para que Daniel não chegasse até ao que o rei queria que ele fosse ser. E eles começaram ali, rapaz, mas tem que ter um jeito. E começaram ali a meditar, e começaram a não ser que nós encontramos uma falha na religião dele. A não ser que a gente encontre uma falha na religião dele. E Daniel, ele era honesto e era também um homem muito direito. E ninguém podia acusá-lo de ter feito qualquer coisa errada. Então eles disseram uns aos outros: nunca encontraremos motivo para acusar Daniel, a não ser alguma coisa que seja alguma coisa que tenha a ver com a fé dele. Uma coisa com a fé dele. Então eles, boa ideia, ó. Boa ideia, vamos lá falar com o rei. E procuraram o rei Dario. Aí os invejosos falsos, majestade, misericórdia.
Oh, rei Dario, viva para sempre. Meu Deus, é terrível, a inveja é terrível. Aí chegaram lá e disse: todos nós que ocupamos posições de autoridade no reino, isto é, os ministros, os governadores, os prefeitos e as outras autoridades, nos reunimos, fizemos uma reunião e concordamos unanimemente em pedir ao Senhor que dê uma ordem que não poderá ser desobedecida. Ordene que durante 30 dias todos perdi a leitura, todos façam os seus pedidos somente ao Senhor, ó rei. Os puxadorzinhos de saco, porque tem pessoas que quando se aproximam de uma pessoa que tem uma certa autoridade, um nome, uma posição, as pessoas se aproximam, nem sempre é na intenção uma intenção má, mas quando a pessoa tem uma inveja, a pessoa puxa saco, às vezes nem porque questão de trabalho, essas coisas, a pessoa precisa tratar um assunto, tem algo em comum a ser resolvido, a ser tratado, e muitas vezes a pessoa injustamente leva nome de puxa-saco. Eu não gosto disso. E esses falsos, eles foram lá puxar o saco do rei. Eles eram falsos, mentirosos, invejosos. E eles foram lá até o rei para fazer com que o rei compreendesse ali o que eles haviam tramado, porque eles observavam o comportamento de Daniel. Eles observaram que Daniel, ele era um homem direito, sincero e um homem de oração. Pessoa que é de oração, não tem medo não, irmão. Não tenha medo. Se você quer ter o hábito, a cultura de oração, não tenha medo se alguém se levantar contra você, porque quando se levanta é para cair. Não tenha medo. E eles foram lá tramar contra Daniel, para que o rei ordenasse que durante 30 dias fosse proibido fazer uma oração a qualquer Deus, e que fosse feito petições, orações somente ao rei Dario. Aí ele disse: se durante esse tempo alguém fizer, olha aí, se durante esse tempo alguém, eu já pensando nesse alguém, a malícia, a maldade, se alguém fizer um pedido a qualquer outro Deus ou a qualquer outro homem, porque eles tinham que disfarçar, né? Outro Deus, outra pessoa, só ti, rei Dario. Essa pessoa será jogada na cova dos leões. Portanto, ó rei, dê a ordem e assine, a fim de que não possa ser revogada, não possa ser anulada. De acordo com a lei dos medos e dos persas, essa ordem não poderá ser anulada. Aí o rei concordou. O rei não sabia o que é que tinha por trás. O rei não sabia o que é que tinha por trás dessa reunião lá que eles trataram, e vieram até ele fazer isso aqui. E eles falaram com o rei disse: pronto, muito bem. E ele concordou, assinou a ordem e mandou que fosse publicada esta ordem, este decreto. Quando Daniel soube que o rei tinha assinado a ordem,
voltou para casa. Vocês acham que quando o profeta Daniel soube deste decreto, vocês acham que Daniel ele se acovardou? Vocês acham que ele temeu aquele atestado, aquela assinatura da própria morte? Vocês acham que Daniel ele negou a sua fé diante do Eterno? Não. Não. Quando ele soube que o rei concordou que isso fosse publicado, e quando ele viu, aí foi quando foi continuar as orações dele. Aí é que ele foi continuar. E ele não foi orar, meus queridos, escondido. Ai meu Deus, agora eu vou fechar minha porta que fica para a banda de Jerusalém, que é para ninguém ver eu orar. Eu vou ter que fechar. Não. Quem serve a Deus, quem tem fé em Deus, quem sabe que Deus faz maravilhas, sinais, prodígios, salva, cura, liberta, transforma, batiza, leva para o céu, pode vir o que vier, ele não se acovarda. É aí que ele continua na oração, porque ele sabe que a resposta vem de lá, lá de cima, lá de cima, lá de cima. Oh glória! Ai, mano, ele não se acovardou. Quando ele soube desta ordem, desta ordem assinada, ele voltou para casa. Olha a casa de quem ora. A casa de quem ora. Ele subiu para orar. Ele subiu no andar de cima. Olha, a casa do profeta Daniel era um sobrado, que aqui chama de casa uma em cima da outra. Como é que chama aqui? Em cima e baixo. Aí ele subiu. Ali dentro da sua casa havia, no seu quarto, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, no andar de cima, janelas que davam para Jerusalém. E Daniel abriu as janelas. Ele não fechou, ele abriu, ó. Eu não temo a ninguém, eu confio no meu Deus. Embora eu vá para a cova dos leões, eu vou continuar adorando o meu Deus. Eu não vou fazer orações, eu não vou fazer petições a homem nenhum e a Deus nenhum com D minúsculo, porque eu sirvo um Deus grande, poderoso, Criador dos céus e da terra, Deus de Israel. Ele subiu para se ajoelhar, ele abriu a janela que dava para Jerusalém, e ele foi adorar ao Senhor, ele foi ajoelhar-se na presença, aleluia, da santa majestade deste Deus tão lindo, glorioso e maravilhoso. E ele foi fazer o quê? Orou e deu graças. Um negócio desse acontece com a gente, meu Deus, tem misericórdia. Eu não mereço, Senhor, tem pena de mim, misericórdia de mim. Oh meu Deus, está todo mundo contra mim, me perseguindo. Irmão, a igreja está aqui, nos dias de hoje ela cresceu, foi por causa da perseguição. Perseguição não é para parar crente não. Perseguição é para fazer nós avançar cada vez mais, orar cada vez mais, buscar cada vez mais a face deste Deus maravilhoso.
Aleluia. E meditando, digo, meu Deus, olha isso, ele ajoelhou-se, orou, dando graças. Irmãos, e os amigos dele, lá está ele de novo. Olha ali, ó. Aí agora eu tenho a prova. Aí eu vou contar tudo pro rei Dario, que ele continuou orando, tá aí, deu certo. Aí foram lá. Os inimigos foram todos juntos, todos juntinhos. Os inimigos de Daniel, juntos até a casa dele, e encontraram ele orando ao nosso Deus, porque é o mesmo Deus. E eles, quando viram ele orando, imediatamente foram procurar. Os fofoqueiros velhos, invejosos. Então foram procurar o rei, a fim de falar com ele a respeito da ordem. Eles disseram: ó rei, o Senhor não assinou uma ordem que proíbe que durante 30 dias se façam pedidos a qualquer Deus ou a qualquer outro homem, a não ser somente a ti? E a ordem diz também que quem desobedecer será jogado na cova dos leões. Não é verdade, rei Dario? E o rei respondeu: é verdade. E a ordem deve ser obedecida. A ordem deve ser obedecida. De acordo com a lei dos medos e dos persas, ela não pode ser revogada. Aí eles disseram: Daniel, mas Daniel, um dos prisioneiros, vieram lembrar que ele era um dos prisioneiros cativos da Babilônia. Eles não falaram para o rei que Daniel era um dos príncipes. Eles foram falar do passado de Daniel. Um dos prisioneiros que vieram da terra de Judá. Não respeitam o Senhor. E não está nem aí, que aqui está escrito aqui, nem se importa com a ordem. No nosso modo de falar, ele não está nem aí para o teu decreto, rei. Ele não se importa, pois ele continua orando a Deus. Ele continua orando ao Deus dele 3 vezes por dia. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e resolveu salvar Daniel. Irmão, o rei teve que fazer vigília. O rei teve que jejuar, intercedendo por Daniel, porque ele gostava de Daniel. Mas, como não podia ser revogada, ele foi também para oração. Irmão, pensa que é fácil? Muitas vezes você também passa por situações difíceis. Alguém se levantando contra a tua fé. Alguém vê você caminhar para a igreja com a Bíblia na mão, e quando olha para a tua vida, para as situações que você tem passado, que você tem enfrentado, olha e pensa: ele vai parar, ela vai parar, ele vai parar, ela vai parar. Mas quem serve a Deus em espírito e em verdade, adora ele em espírito e em verdade. Quem serve a ele não por interesse, mas pelo que ele é, sabe que ele resolve causas impossíveis, que ele livra da morte, que ele cura, que ele salva. Não
cessa de orar. Não cessa de orar. Os piores leões para Daniel não eram aqueles animais. Os piores leões eram estes inimigos aqui, lá de dentro do palácio. Quem sabe os teus inimigos estão sendo os da própria tua casa, da tua família, jogando piada para você, dizendo: não dá certo tanto, quanto mais tu vai para a igreja, pior fica. Quanto mais tu vai para aquela igreja, continua do mesmo jeito. Parece, Satanás, que vai ficar do mesmo jeito, mas não vai, porque Jesus chegou aqui para jogar por terra esses leões nesta noite. E o rei foi orar. O rei foi fazer vigília. Não conseguiu dormir, irmã Cleonice. Não conseguiu, foi interceder por Daniel. E os inimigos de Daniel foram falar continua aqui. Então o rei mandou que trouxessem Daniel e o jogasse na cova dos leões. E o rei disse a Daniel, irmãos, esse rei conhecia o Deus de Daniel. Tem situações difíceis na tua vida, que você se desespera, você tenta parar, né? Parar de servir a Deus, achando o inimigo, o leão maligno, o leão chamado demônio, Satanás, o diabo, coloca na tua mente que você tem que parar, né? Aí quando você passa por essas lutas difíceis, essas aflições que o Senhor Jesus disse que nós iríamos passar, quando você vai para o joelho orar, aleluia, glória a Deus, olhar, aleluia. Quando Daniel ia orar, a janela dele virada para Jerusalém, significa que ele orava ao Deus eterno, Deus de Israel, confiava no Deus de Israel. Da mesma maneira você também tem que orar, porque quando você orar, alguém vai também interceder por você, alguém vai te ajudar, aleluia, para que você saia dessa situação difícil, saia da boca do leão. Aleluia! Ele disse: eu espero que o seu Deus, a quem tu continuamente serve com tanta dedicação, ele te salve. Irmão, e Deus fez mesmo isso aí. Mas quando vem a situação difícil, a luta, a peleja, a luta espiritual, que é uma das piores. Eu já passei muita luta espiritual. Ela começa aqui, ó. Aí muitas vezes vem tudo junto, tudo de uma vez. É luta espiritual, é luta financeira, é luta na família. Aí se você parar, alguém vai olhar para você e vai dizer: também não vou orar não. Você tem que ser inspiração para alguém. Alguém está olhando para você, esperando a tua reação diante dessa situação difícil. Você, aleluia, se levantar na oração, orar, clamar continuamente ao Senhor, para que esta pessoa veja o Deus de Israel agindo na tua vida. E se Ele agir na tua vida, ajuda também na vida desta pessoa. E trouxeram a pedra, e com ela taparam a boca da cova, e o rei selou a pedra com o seu próprio anel, e com o anel das altas autoridades do reino, para que, mesmo no caso de Daniel, a lei fosse cumprida ao pé da letra.
O rei voltou para o palácio. Naquela situação, foi jejuar, foi orar, não conseguiu dormir. E de manhã cedo, ele se levantou e correu, foi depressa até a cova, ali com a voz triste. Chegou e disse: Daniel, servo do Deus vivo. Olha que coisa, irmão, isso é muito lindo, irmão. Será que você tem... Será que alguém fala isso de você também? Servo do Deus vivo. Serva do Deus vivo. Olha, irmãos, para alguém falar isso de você ou de mim, a gente tem que estar bem direitinho na presença de Deus. Não pode estar desmantelado. Não pode estar mentindo, enganando, tramando, se prostituindo, adulterando, até deixando de orar também é pecado. Deixando o mundo entrar dentro do coração, amando o mundo. A Bíblia diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. E ele foi lá de manhãzinha, servo do Deus vivo. Meu Deus, eu achei lindo isso aqui quando eu li. Será que o seu Deus, a quem tu serve com tanta devoção, tanta dedicação, conseguiu salvá-lo da boca dos leões? Ah, irmãos, aleluia! E o servo falou lá de dentro e disse: que o rei viva para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e este fechou a boca dos leões para que não me ferissem. Aleluia! Ah, irmãos, a oração livra nós da morte. A oração fecha a boca dos leões. Deus fechou a boca do leão 2 vezes. Deus fechou a boca de 2 tipos de leão aqui nessa história. Deus fechou a boca dos leões, dos animais, mas também Deus fechou a boca dos seus inimigos, porque eles abriram uma cova para que Daniel perecesse ali dentro e fosse envergonhado. Daniel, que vivia orando 3 vezes ao dia, com seu rosto virado para Jerusalém, confiando, esperando, tendo certeza que de lá vinha a resposta, porque ele não estava somente aguardando só por resposta, mas ele orava adorando aquele que criou o céu, adorando aquele que criou a terra, porque nós temos uma concepção de que orar é somente pedir. Às vezes a gente, quando vamos orar, é só para pedir, mas é na oração também que nós confessamos quem Deus é para nós. É na oração que nós adoramos, aleluia, confessamos que Ele é o nosso Deus, que Ele é o amor da nossa vida, que Ele é o nosso Salvador, aquele que perdoa os nossos pecados, aquele que provou, Ele já provou o seu amor. Ele não precisa provar mais nada, meu irmão. Irmãos, quando eu era nova eu ficava: meu Deus, prova teu amor por mim, prova teu amor oh meu Deus. Aí eu fui crescendo, casei, aí eu fui entendendo: meu Deus já provou
o seu amor por mim, quando Ele enviou Jesus. Você quer amor maior do que esse? Jesus morreu por mim e por você. Irmão, quando ele foi ali e ouviu a voz de Daniel dizendo: o meu Deus mandou o seu anjo e este fechou a boca dos leões para que não me ferisse, pois Deus sabe que eu não fiz nada contra ele e também não cometi nenhum crime contra o Senhor, ó Rei. Quando nós somos inocentes, quando nós temos um caráter qual nós não temos de nos envergonhar nem da sociedade a qual vivemos, um caráter não duvidoso, um caráter que reflete o caráter de Deus na nossa vida, quando nós servimos a Deus em espírito e em verdade, quando falamos a verdade, quando vivemos em obediência à palavra de Deus, o mundo olha para nós e vê o caráter nosso que reflete o caráter de Deus. Porque o homem ou a mulher que tem o caráter de Deus, ele não faz coisas erradas, nem na igreja, nem na sociedade, nem na família, em canto nenhum. Quando Deus olha para ele, quando Deus olha para ela, quando está orando, aleluia, não importa se alguém prepara e cova, não importa se os leões abrirem a sua boca para lhe devorar, Deus, Ele lhe livra, Ele lhe guarda, Ele envia o anjo, aleluia, para lhe guardar, para lhe proteger. Daniel, ele era inocente, ele não cometeu nenhum crime, e o rei, muito alegre, mandou que tirasse Daniel da cova. Assim que ele foi tirado da cova e viram que nenhum mal lhe havia acontecido com ele, pois havia confiado em Deus. Irmão, quem confia, irmão, ei, irmão, quem confia no Senhor, ó, irmão, não tenha medo não. Você está orando, está clamando, está falando com Deus, está contando para Deus tudo que está acontecendo, está adorando Ele, está servindo a Ele em espírito e em verdade, pois Deus, Ele será contigo. Deus, Ele é com o homem, com a mulher que confia nele. Em seguida o rei mandou que chamasse os acusadores de Daniel, todos eles. Aí vocês acham que veio só eles? Família toda. Ó, irmão, não mexa com homem que ora, com mulher que ora. Ah, irmão, Deus tem um ciúme de crente que ora. Não estou falando de gente que ora para competir, eu não estou falando de gente que ora para se mostrar. Não, aqui não tem isso. E não estou falando somente daqui, eu estou falando do crente em geral. Do homem de Deus, da mulher de Deus que existe em qualquer lugar da face dessa terra, que ora, que tem intimidade com Deus, que é inocente, não mexe, não. Um conselho: não mexe com crente que ora, porque quando eles prepararam esse decreto, foi a cova que eles abriram para Daniel. Na mesma cova eles caíram dentro. O rei mandou buscar eles e a família todinha. Não mexe não, porque não vai só você. Não mexe com crente que ora também, clama também, se arrepende, ora também, se humilha.
que não vai acontecer nada nem com você, nem com a tua família. Nada. Aqui diz, na passagem bíblica diz, que quando o rei mandou que trouxesse os homens que tinham acusado Daniel, todos eles, junto com as suas mulheres e os seus filhos. Quando Deus extermina é por completo. Deus, ele arranca o mal pela raiz, porque esses meninos aqui, eles iam ver o exemplo do pai se desse certo. Deu certo, é só manipular o rei ao nosso favor, que dá tudo certo. É só o rei fazer o que nós quer, que dá tudo certo, mas nem tudo que dá certo é certo. Foi tudinho, foi homem, foi mulher, foi menino, foi tudo. Porque eles iam aprender, né? O mau exemplo ia dar continuidade. Então Deus, ele exterminou, foi logo. Foram jogados na cova. E antes mesmo que chegasse ao fundo, os leões já os atacaram, já na entrada da cova, e os despedaçaram. Olha que situação. Que situação. É Bíblia, hein? É Bíblia, estou lendo na Bíblia. Eu fiz as minhas anotações aqui, que eu escrevi, mandei por coisa aqui, mas eu estou só na Bíblia. Tudo que eu prego aqui é dentro da Bíblia. E ele disse, ele escreveu, então o rei Dario uma carta para os povos de todas as nações, raças e línguas do mundo. A carta dizia o seguinte: felicidade e paz para todos. Eu ordenei que todas as pessoas do meu reino respeitem e honrem o homem, o Deus que ordena. Vou ler novamente: eu ordeno que todas as pessoas do meu reino respeitem e honrem o Deus que Daniel adora. Pois ele, aleluia, pois ele é o Deus vivo que vive para sempre. O seu reino nunca será destruído, o seu poder nunca terá fim. Aí o rei diz mais, olha que testemunho, irmão. Irmão, isso é uma pregação, olha o que foi que o rei pregou. Ele socorre, ele salva, no céu e na terra, ele faz milagres e maravilhas. Foi ele quem salvou Daniel, livrando-o das garras dos leões. Olha, irmão, eu não sei o que é que tem te afrontado, querendo que você feche a sua boca, deixando de orar. Veja que os amigos queriam que ele parasse de orar por 30 dias, ele foi orar. Quem sabe o diabo se levantou contra você, para ver você de boca fechada, deixando de orar. Mas nesta noite, Deus manda dizer para você: continua clamando, continua orando, continua me adorando, continua me buscando. Aleluia, porque, aleluia, quando eu e você temos este compromisso de se humilhar perante a sua face, ele faz milagre, ele salva, ele cura, ele faz maravilha, ele faz milagre, ele transforma, ele perdoa pecado. Então, se você precisa que ele venha agir na tua vida, não deixe que os leões venham fazer com que você pare. Não deixe que os leões, seja pessoas ou seja demônios, venha fazer com que você venha fechar a sua boca. Então somente faça como Daniel, continua na oração,
Olhe para o alto. Não temos janela para Jerusalém, mas nós temos a janela do céu. Eu e você, nós temos acesso liberado. O acesso liberado direto para Ele. É só orar, é só falar com Ele, é só pedir, aleluia, é só clamar, é só buscar a sua face, e Ele te dará o socorro, Ele te dará o livramento nessa situação da tua família, nessa situação que você enfrenta. Creia que Deus, nessa noite, Ele, pela palavra profética, já fechou a boca dos leões contra a tua vida, a boca dos leões lá no teu trabalho, a boca do leão lá na tua casa, que não deixa, que atribula a tua vida, não deixando você buscar, não deixando você adorar. Abra a tua boca, não fique acovardado, continua. O leão está rugindo, o leão está bramando. Continua adorando, continua buscando, continua falando com Deus, porque o Senhor, Ele vai jogar esses leões por terra, serão envergonhados e Deus será honrado na tua vida. Creia, leve esta palavra para casa, para o teu coração, fale lá que Deus é glorioso e maravilhoso. Que Deus abençoe tua vida, amém? Venham todos à frente. Glória a Deus. Traga suas coisas. Traga suas coisas. Glória a Deus. Aleluia. Deus maravilhoso. Esse é Deus, irmão. Não deixe o leão fazer você parar. Não deixe o leão fazer você se esconder. Olhe para todo mundo ver. Clame em alta voz. Fica aqui. Aleluia. Glória, vamos orar. Venha todos à frente. Aleluia. Louvado seja o Senhor Jesus. Quem crê que o Senhor nesta noite, aleluia, já fez a obra na tua vida pelo poder da tua mão. A palavra tem poder. A palavra tem poder. Leva sua vitória. Leva a tua vitória. Dá glória, dá glória. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai.